Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã e todos aí do YouTube, que Deus possa alcançar a sua vida. Você que crê em Deus, você que não crê em Deus, né? De qualquer maneira existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra e tudo que existiu. Bom, você que não crê em Deus, tem uma razão, um motivo para você crer. Porque muitas pessoas, elas dizem, eu não creio em Deus, eu não creio que Deus existe. Então eu faço uma seguinte pergunta para ela que eu já fiz. E pessoa que ela diz, eu não creio em Deus, não creio em nada dessas coisas aí, e fala um bocado de coisa, e eu falo para ela, né? Eu falei, então, se você não crer que Deus existe, então faça a seguinte maneira, você vai ficar deste momento agora até amanhã este horário sem respirar. Se você garantir controlar o seu próprio fôlego de vida, de hoje até amanhã você prova que Deus não existe, porque o fôlego de vida que você respira, você não pode controlar, nem você pode dominá-lo, porque é Deus que controla o fôlego de vida que está em você. O ar que você respira, tenta controlar esse fôlego dentro de você, respira na hora que você quiser. Na hora que você não quiser, você fala, não vou respirar mais, eu vou deitar agora, eu vou respirar só amanhã. Eu não quero nem respirar mais. Vê se você consegue, porque há um fôlego de vida dentro de você, seja você quem seja você a pessoa que for, você tem um fôlego de vida que pertence a Deus. Você vê que você controla várias situações na sua vida, você controla. É claro que é Deus que permite, mas o fôlego de vida você não consegue controlar, seja você estudado, seja você bilionário, seja você pobre, seja você quem for cidadão. Você não consegue dominar e controlar o seu próprio fôlego de vida, porque há um Deus que faz tudo isso. Há um Deus que controla o nosso próprio fôlego de vida, porque é bíblico isso. Lá em Jó, capítulo 14, se não me engano, 35, vai dizer bem claro, né? Vai dizer a seguinte maneira: se Deus ocultar o rosto, nós perecemos. Se Deus tirar o fôlego de vida, nós voltamos ao pó. Quem que controla o fôlego de vida? É você ou é Deus? Então as pessoas confundem uma coisa com outra por falta de ter visão espiritual. Outras pessoas, ela diz, eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus. Mas por que ela se incomoda tanto com a palavra de Deus se ela não crer? Porque se eu não creio em alguma coisa, aquela coisa ali não vai me incomodar porque eu não creio. Por mais que a pessoa explique detalhadamente para mim, vai detalhar a explicação para mim, eu não vou crer. Mas por quê? Porque para mim não existe. Mas por que o mundo se incomoda quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo e da salvação, se ela não crer? Mas você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verídica, é fiel à palavra de Deus, e o Satanás, o inferno inteiro tem raiva da verdade que é Jesus Cristo. Então a pessoa que ela não quer a verdade incomoda ela. A verdade não sou eu, a verdade não é placa de igreja nenhuma, a verdade não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, a verdade é a palavra de Cristo Jesus. Você fala da salvação para a pessoa, da palavra de Deus para elas, ela se incomoda, se injuria de tal maneira. Eu já fui cuspido na rua de várias maneiras, você não tem nem ideia. Cuspido, xingado. Mas por quê? Porque eu fui entregar um convite para a pessoa, falar de Jesus para ela, se incomodou de tal maneira. Ela só não avoou em cima de mim porque Deus me protege. Senão ela tinha arrebentado comigo. Mas por que ela não pôde arrebentar? Porque ela estava uma visão física ou uma visão espiritual. Então se via Deus, meus amados, é ter visão espiritual. Não se serve a Deus por leitura, somente a base da leitura. Somente a base da leitura não se serve a Deus por aí. Não se serve a Deus por se vir a Deus. Não busca a Deus somente por buscar. Ontem ainda falava para as pessoas que foi domingo, nós temos que ter compromisso com Deus através de Cristo Jesus. Se você não buscar ter um compromisso com Deus, não adianta que você não vai entender a palavra de Deus nunca. Você vai entender a letra,
mas a palavra espiritual você não vai entender. Você vai ficar louco, desesperado e não vai entender a palavra do Pai Celestial. Mas por que, pastor, não vou entender a palavra de Deus? Porque ela discerne espiritual. Se você não se converter, você não tiver entrega para Deus, em Cristo Jesus, aceitá-lo, andá-lo nos caminhos da justiça, o Espírito Santo, que é o nosso professor, não vai te ensinar, seja você estudado, seja você que tem diploma, canudinho, seja você quem for, você entendeu? Bem estruturado no estudo, como é que fala? Em letras, né? Seja lá o que for diploma que você tiver. Não adianta se você não tiver uma entrega para Deus através de Cristo Jesus, porque Ele é a sabedoria, Ele é o nosso tudo. Então por isso que tem pessoa que tem estrutura imensa na Bíblia, somente de letra, mas não tem estrutura espiritual, visão espiritual. O cristão tem que ter visão espiritual, mas para o cristão ter visão espiritual tem que ter um compromisso com Deus, ser uma pessoa compromissada com Deus, através de Cristo Jesus para com Deus. Senão nós não conseguimos vencer as batalhas, lutas, seja ela qual for, porque o Satanás é cheio de estratégia. A estratégia de Satanás ninguém vai entender com a visão, com a mente carnal, só a mente espiritual. O que é essa mente? A mente de Cristo. Você que é cristão, ou você quer se tornar um cristão, seja um cristão espiritual, um cristão verdadeiro, temente a Deus. Só não de ler a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser lida e depois você tem que meditar nela. É o meditar que vai alimentar sua alma e vai te dar e trazer visão espiritual para você. Se você ler e não meditar, ler por ler, você está lendo só a letra. Você está lendo, mas não vai ter um entendimento espiritual. O meditar, você tem um entendimento espiritual, porque na hora que você está meditando, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que ele diz lá em João 14, 26, o Consolador que o Pai enviará no nome dele, que é o Espírito Santo, ensinará todas as coisas e fará lembrar o que ele tem dito. Está aqui, ó. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, lá em João 14, 26. Ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Quer dizer, o que Jesus tem dito? O que está escrito. Nós vamos lembrando, determinada situação, nós vamos lembrar o que Jesus tem dito já. Mas para isso, nós temos que ter uma visão espiritual. As pessoas, a maioria dos cristãos estão servindo a Deus sem visão espiritual. Deus é espírito. Nós temos que andar também em espírito, está lá em Gálatas. Andar em espírito para nós andar com Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios, não seja sábio nos seus próprios olhos. Se eu não me engano, Provérbios 21, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Não busque ser sábios. Aqui, ó, Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tem outra passagem que fala diferente um pouco dessa. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa aqui vai dizer: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, se o homem olhar para a vida dele, a maioria das pessoas, ela vai dizer: mas eu não faço nada de errado, não maltrato, não tenho ódio, não tenho mágoa, nunca fiz nada de errado para ninguém. Então isso você vai encontrar várias pessoas dizendo isso. Mas Deus, ele sonda os corações, os pensamentos, coração, os pensamentos. Aqui também em Provérbios 3, também vai nos dizer, 3:7, ó. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, diz assim, ó:
Não seja sábio, é aqui que falam, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A única maneira de nós ter entendimento é apartar daquilo que traz para mim e para você prejuízo diante de Deus. Então por isso que nós temos que ter visão espiritual para servir o nosso bom Deus poderoso. As pessoas, ela vai na igreja hoje em dia, no local que congrega, elas vai como se fosse qualquer local. Elas vão de qualquer jeito, de qualquer maneira. Cadê a reverência para com Deus? Cadê o respeito para com Deus? Cadê o temor para com Deus, se Ele é Pai e é Senhor? Então as pessoas levam a palavra de Deus, vai levando de qualquer maneira, sem reverência nenhuma, para com o Senhor Deus eterno e poderoso. Por isso que há essa bagunça. Muitos têm por aí que estuda a Bíblia e tem só letra, explica, às vezes fala muito bem, mas o conteúdo espiritual a pessoa não tem nada. Ela coloca ensino humano, ela ensina somente o ensino humano, o entendimento humano. O entendimento espiritual fica longe dela. Porque a palavra de Deus não precisa nós inventar nada, ela é simples. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não existe algo mais poderoso na terra que a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, minha palavra não passarão. Então a palavra de Deus é algo mais perfeito que sim existe. Não precisa homem nenhum na terra enfeitar. É somente buscar viver uma visão espiritual, observar as escrituras, claro, tem que observar as escrituras, e por meio dela meditar nas escrituras, porque aí ela vai dar entendimento e visão espiritual para o cristão servir a Deus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, aliás, vai nos dizer que nós teremos que prestar a Deus que tipo de culto que Deus requer do cristão. Que tipo de culto? Quer dizer, um culto que Deus requer, e ele explica de que maneira. Lá em Romanos 12, ele vai dizer bem claro, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é sacrifício vivo? O nosso corpo, a nossa matéria. E depois o que? Santo. E depois o que? Agradável, quer dizer, não é do nosso jeito. Além de ser santo, não é do meu jeito nem do teu jeito. É da maneira que agrada os olhos de Deus em Cristo Jesus. É esta visão que o cristão tem que ter. As pessoas entram na casa de Deus de qualquer maneira, saem de qualquer maneira, presta culto a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aí requer que Deus faça tudo e todas essas coisas. Meus amados, minhas amadas, a gente tem que ter visão espiritual para servir a Deus. Não precisa inventar nada, mas tem que ter um temor imenso para com Deus eterno, o Deus Pai, o Deus poderoso, para que Ele venha se agradar de mim e de você. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique aí atento, se inscreva no canal se você puder. Se inscreva aí. Pelo menos 1 ou 2 ou 3 ou 4 vídeos por semana nós vamos estar aí para a glória do Deus vivo, Deus Pai. Lá no Facebook você não vai mais me achar. Vou estar sempre aqui, exatamente no YouTube aí, postando alguns vídeos conforme Deus dá a direção, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E pense nisso, você mesmo que não creia na palavra de Deus, você que não crê que existe um Deus, mas creia que o fôlego de vida que você respira, o fôlego de vida que está em você, você não consegue nem controlar ele, nem dominar ele, porque o fôlego de vida de você tem um dono, e o dono é o Criador do céu e da terra e todo o universo. Se chama o Deus eterno, o Senhor Jeová. Da maneira que você quiser chamar, você chama o Deus eterno, o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o único Senhor, não há outro além dele. Quer dizer, chama de uma maneira que você quiser, mas ele é o único, o Rei dos Reis. Então, fôlego de vida
vida que está em você, nem você consegue dominá-lo, nem você consegue controlá-lo, porque há um dono e o dono é Deus. Deixa de ser ignorante. Há o fôlego de vida, o ar que você respira. Tenta controlar ele de hoje até amanhã. Fique sem respirar de hoje até amanhã. Você fala assim: eu vou controlar o fôlego de vida, eu vou mais respirar. Fica aí de hoje até amanhã para você ver. Ah, mas tem pessoa que controla 20 minutos, 15 minutos, tem. Mas vê se consegue ficar de um dia para o outro. Se você conseguir, depois você me fala. Ficar 24 horas sem respirar. Aí você me fala que você vai provar que Deus realmente não existe. Deus abençoe, forte abraço, um beijo no seu coração.